Estamos desejando um excelente dia a todos, a graça e a paz de Cristo a todos os senhores. Estamos iniciando a nossa devocional da família. Você está vendo aí um banner aí, um nome Casados para Sempre. Você vai receber esse estudo maravilhoso e edificador para a sua vida, para a sua família. Esse banner aí, Casados para Sempre, é um programa de ensino jovem que nós temos aí, está na nossa página do Facebook há mais de 15 anos. Temos diversos estudos maravilhosos e a gente está transferindo esses estudos que são escritos, a gente está transferindo para a nossa pasta. No programa Despertar para o Saber em Cristo, você vai estar sempre recebendo uma devocional nesse formato aí, com o banner aí, Casados para Sempre. A gente está transformando os estudos da pasta Casados para Sempre, que eram escritos, a gente está transformando para áudio. E você vai receber sempre um estudo maravilhoso, um estudo edificador, que vai trazer renovo, vai trazer orientação, vai trazer um norte, vai trazer um aconselhamento para a sua vida espiritual, na amplitude do seu casamento. Hoje a gente vai falar sobre a oração de perdão, quando confiamos em Cristo Jesus, quando a gente resolve orar e pedir o perdão do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, e mostrando a nossa oração, um pedido da nossa oração de perdão a Cristo Jesus para resolver as nossas problemáticas na família. Quando usamos a nossa fé, quando usamos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele é misericordioso, Ele nos atende a nossa oração e começa a nos dar outra vida, uma vida nova, resolvendo primeiro na amplitude dos casais as nossas problemáticas do dia a dia, nos trazendo força, nos trazendo renovo, nos trazendo orientação e atendendo às nossas súplicas, nossos pedidos. E hoje a gente vai disponibilizar essa maravilhosa devocional da família. Você vai estar sempre recebendo essas devocionais. A gente está pegando todo esse material que era escrito, transformando em áudio, e onde fica mais fortalecedor, onde fica mais fácil de orientar através do áudio. E a oração de perdão a Cristo Jesus resolve os problemas na amplitude da família. A gente vai deixar para orar no final. O nosso estudo ele tem base bíblica, tem vários versículos com base bíblica. A gente vai iniciar o nosso estudo e você vai se edificar, vai ficar maravilhado com o nosso estudo, vai trazer renovo para a sua vida. A nossa primeira base bíblica é no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Versículo 15 diz assim: Se porém não perdoarde aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nesse versículo e capítulo, Jesus ensina que o perdão que recebemos de Deus está ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Outro versículo e capítulo da Bíblia que de embasamento do nosso estudo é Efésios, capítulo 4, 31 e 32, que diz assim: Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia. 32 diz assim: Antes sedes uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo ensina que o perdão deve fazer parte da vida cristã, seguindo o exemplo como foi Jesus.
Outro versículo está em Salmo 103, 10 ao 12, diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se ateia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nesse versículo e capítulo, Davi celebra o perdão de Deus, que é completo e cheio de misericórdia na sua vida. E vamos iniciar o nosso resumo, o nosso resumo de redação do nosso estudo. A oração de perdão a Cristo resolve as problemáticas da nossa família, na nossa vida. Diz assim: a oração de perdão dirigida a Cristo Jesus é a prática mais poderosa que transforma não apenas o indivíduo, mas toda a família. Quando reconhecemos as nossas falhas diante de Deus e buscamos a sua misericórdia com um coração sincero, liberamos sobre a nossa vida a graça que cura as feridas antigas e restaura relacionamentos totalmente quebrantados. Cristo Jesus nos ensinou que o perdão é a chave para vivermos em comunhão com Deus constantemente e com o próximo. E o livro de Mateus 6,14, que já relatamos em nosso estudo, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Dentro da família, onde as emoções são intensas, os conflitos podem surgir facilmente, a oração de perdão tem um papel ainda mais essencial. Muitas das vezes acumulamos mágoas, palavras duras e ressentimentos que, com o tempo, criam barreiras entre os membros da família, o membro da casa, entre marido e mulher, entre a esposa e os filhos, entre o marido e os filhos. Ao orarmos, pedimos o perdão a Jesus, que nos perdoe e nos ensine a perdoar uns aos outros. Então quebramos essa barreira e permitindo que o amor de Deus flua livremente em nosso lar, em nossa família, em nossos entes queridos. A oração sincera transforma o coração. Quando nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos nossas falhas, Ele não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a agirmos com mais paciência, mais compaixão, com mais sabedoria dentro da nossa família. Problemas que antes eram insolúveis, como a falta de diálogo, traição, desentendimento, distanciamentos emocionais, problemas na amplitude com a criação dos filhos, problemas na amplitude com relação às dívidas, começam a ser tratados pela ação restauradora do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Além disso, o ato de pedir perdão em oração nos traz bastante humildade para ambos, tanto para a mulher, para com o homem, para com os filhos. A pessoa que ora aprende a ver seus erros, seus orgulhos ou justificativa, tornando-se mais aberta ao diálogo e à reconciliação em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o modelo perfeito de perdão na amplitude da família, entre o marido e a esposa. Mesmo sendo traído, Jesus foi rejeitado, crucificado. Ele orou assim, dizendo assim: Pai, perdoe-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34 diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E
seguir sempre o exemplo de Cristo é o caminho para curar as feridas profundas na amplitude da família, entre o casal, entre o marido e a esposa. Por isso, a oração de perdão não deve ser um ato isolado, mas um estilo de vida para todos os cristãos. Quando a família se une em oração, pedindo perdão e liberando perdão, o lar se torna um ambiente de paz, de amor, de presença de Deus. O perdão libera a cura, restaura o amor, traz verdadeiras vitórias sobre os problemas na amplitude familiar. E o que era não resolvido, o que não havia esperança para ser resolvido, passa a ser resolvido. Assim Cristo é glorificado no lar e na família, torna-se toda a família um reflexo do reino de Deus aqui na terra. E a nossa oração final, agora vamos concluir o nosso estudo, a nossa devocional, que fala sobre a oração de perdão a Cristo Jesus, resolve os problemas da família. Quando exercemos a nossa fé, quando resolvemos confiar em Cristo Jesus, quando entregamos as nossas debilidades, os nossos problemas na mão do Senhor, Cristo Jesus de imediato lhe dá um caminho, lhe dá um norte, lhe auxilia com orientação, fortalecimento, avivamento para a sua vida, para a família, e nos traz um norte de solução para as nossas problemáticas. A oração final, ela fala assim que a Bíblia, no livro de Salmos 133, no versículo, diz assim: ó, quão bom é, quão suave é que os irmãos estejam juntos em união. Essa união é fortalecida pela oração e pelo entendimento mútuo. Vamos iniciar a nossa oração, que diz assim: Pai amado, vem estabelecer a unidade entre nós, Senhor, entre a família. Que o teu amor nos una e nos faça esquecer as divisões que nos afastam, Senhor, na amplitude da família. Senhor Jesus, ajuda-nos a ver além das diferenças e a valorizar o que nos une como família, como marido, como esposa, como os filhos. Queremos ser a nossa família, queremos ser, Senhor, um reflexo da tua imagem na nossa casa, onde a empatia e o respeito reinem na nossa família. Senhor Jesus, concede-nos a habilidade de nos comunicarmos entre esposo, entre esposa, entre filhos, de comunicarmos abertamente e de ouvirmos uns aos outros, praticamente a paciência e a compreensão. Que em cada conversa possamos ser canais de tua paz, de tua luz, da tua união. Que possamos também orar uns pelos outros, levando os nossos fardos a Jesus Cristo e compartilhando não apenas os nossos problemas, mas também as nossas vitórias. Senhor, pedimos a tua orientação e sabedoria em nossas divisões familiares, as nossas lutas, nossas crises. Que cada passo que demos esteja alinhado com a tua vontade. Que a nossa casa e a nossa família sejam um lugar onde a alegria, o perdão prospere e que possamos sempre lembrar que como família podemos superar qualquer desafio, sempre
trazendo e lembrando da tua ajuda na nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, assim entregamos as nossas vidas, entregamos nossas dificuldades, nossos relacionamentos nas tuas mãos, confiante que tu farás grandes coisas em nós, a nossa família, os nossos filhos, entre a esposa e o marido, e que em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus, agradecemos e oramos nesse propósito e confiamos no Senhor, na nossa vitória. Senhor, glorificado seja o Senhor sempre na nossa vida, Senhor. Senhor, obrigado por essa devocional, agradecendo por esse maravilhoso ensino e que, em nome de Jesus, que esse estudo, essa edificação dessa devocional, Senhor, venha confortar, venha nortear, venha ensinar e venha trazer a direção para milhares de famílias, Senhor. Entender que a oração de perdão, entregar suas orações de perdão na mão do Senhor Jesus, e que a resolução das problemáticas referentes à família venha a ser algo exclusivamente de vitória, Senhor, para todas as famílias. Que a oração, Senhor, ela traga renovação, traga restauração, e que a oração ela leve esperança, leve transformação na amplitude de todas as famílias. Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, por mais uma devocional da família maravilhosa e edificante para nossas famílias. Que a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua esperança, a tua força esteja sempre na nossa vida, Senhor. Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.